Olá divas, olá divos, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou Cristiane Rezende e este é o canal Diva Preta, um lugar onde a nossa pele pode se expressar. Hoje eu quero convidar você a embarcar comigo em uma reflexão sobre ancestralidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre coisas corriqueiras, do dia a dia, e aí o assunto acabou caindo nas nossas origens, nas origens de cada um. E ele me contou que era descendente de portugueses com italianos e foi falando da família dele. E aí quando chegou a minha vez de falar, eu disse assim: eu não sei quais são as minhas origens, porque a minha bisavó era escrava. Nesse momento, ele tomou um choque de realidade e fez assim: como assim? Não é possível! Como assim sua bisavó era escrava? Não, isso não é possível, isso é impossível, não, como assim? E isso reflete o que a gente vive na nossa atualidade. Que as pessoas pensam que não falar sobre esse assunto tira essa presença. É como se os olhos não veem, o coração não sente. E aí a gente deixa as histórias de escravidão somente para as novelas contarem. E eles contam o que eles querem. E aí parece que essa coisa da escravidão foi algo muito longínquo, algo muito distante, algo lá do início, muito longínquo, muito distante. Quando na verdade tem apenas 4 gerações e meia. 132 anos que aconteceu a abolição das pessoas escravizadas nesse país. E às vezes a gente usa esse mesmo medidor, nós pessoas negras acabamos usando essa mesma medida para falar sobre a nossa ancestralidade. A gente acha que ancestralidade são aquelas pessoas que vieram escravizadas da África contra a sua vontade para trabalhar aqui no Brasil, a troco de simplesmente continuar existindo, a troco de nada, a troco só da sua vida. E as atuais militâncias negras acham que as conquistas que estamos vivendo nos dias de hoje são fruto da luta dessa geração. São fruto de uma luta aí de 2010, de 2000, e não param para pensar que as conquistas que estamos vivendo hoje são resultado de 30, de 40 anos atrás. E a gente pensa que ancestralidade são aquelas pessoas que vieram escravizadas para cá, quando na verdade a nossa ancestralidade está junto com a gente, está junto com a nossa pele em todo lugar que a gente vai. A nossa ancestralidade está dentro da nossa casa. Quando a gente olha para o nosso pai negro, quando a gente olha para a nossa mãe negra, quando a gente olha para os nossos avós e a gente vê que as pessoas que nós amamos sobreviveram em um tempo onde racismo não era crime. Se a gente for parar para pensar, o racismo só se tornou crime na atual Constituição, na Constituição de 1988. Anos após a abolição das pessoas escravizadas, somente 100 anos após, o racismo se tornou um crime. Em 1988, quando surgiu a Constituição atual, a minha mãe já era adulta. A minha mãe já trabalhava nas ditas chamadas casas de família, entre aspas, ouvindo, sofrendo, num tempo que racismo não era crime. Então, a verdadeira ancestralidade são os nossos amados, são os nossos queridos que estão aqui com a gente e que sobreviveram num período onde racismo não era crime, e com certeza as coisas que eles passaram, nós da geração atual, com a nossa estrutura fragilizada, não teríamos o mínimo de condições para sobreviver. Então, a gente precisa começar a pensar o que é ancestralidade. Ancestralidade é essa geração que está aqui com a gente, que sofreu para que hoje
a gente pudesse ter um lugar dentro de uma universidade, para que hoje a gente pudesse ter direitos de prestar um concurso público, para que hoje a gente tivesse condições de pertencer a um elenco artístico, porque todas essas coisas eram negadas. Então, a minha reflexão é nesse ponto. Aonde que está a nossa ancestralidade? Está lá no passado, no longínquo, que a escola faz questão de não contar, de não dizer? Que as novelas dão sempre o mesmo tom? Ou ancestralidade está dentro da nossa casa, com os nossos amados que muitas vezes não sabem ler, que muitas vezes não sabem escrever, mas conseguiram sobreviver num tempo onde racismo não era crime. Eu quero pedir para você, por favor, se inscrever neste canal. Aqui embaixo do vídeo em vermelho está escrito inscrever-se. Clica lá, se inscreve, tem um joinha assim, ó, dá esse joinha, dá esse like, diz que você gostou do vídeo e eu quero deixar um beijo no teu coração. Fica com Deus e Zumbi.